Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu queria conversar com você sobre a carta que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 10 desta carta, no versículo 13, Paulo diz algo bem interessante. Ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dando uma notícia, ele está dizendo algo que nós precisamos refletir sobre esta afirmação que Paulo está dizendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz 4 perguntas. Como é que eles vão invocar se eles não crerem? Aí ele faz outra pergunta. Como é que vai crer se não ouvir? Terceira pergunta. Como é que ele vai ouvir se não tem quem pregue? E a quarta pergunta. Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Então a gente precisa refletir sobre esta afirmação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para esta afirmação, são as perguntas que vai fazer com que a gente reflita. Não é somente na resposta, mas é nas 4 perguntas. Como é que eu vou invocar se eu não ouvir? Então eu preciso ouvir, né? Como é que eu vou invocar se eu não crer? Então eu preciso crer. Aí depois ele diz: e como é que eu vou ouvir se não tem quem pregue? E para pregar é preciso que alguém diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou pregar. Então, para que eu pregue ou alguém pregue a palavra de Deus, é preciso que eu esteja disposto a ouvir, a crer e invocar. Eu preciso que alguém fale de Deus para mim, para que depois eu não diga assim: eu não acreditei em Jesus, nem invoquei o nome de Jesus, porque não teve alguém que falasse dele para mim. Interessante que quando Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, e aí Deus diz assim: vá, fale. Algumas pessoas vão ter o coração duro, algumas pessoas vão ver, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão escutar, vão entender, mas não vão aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Isaías diz assim: mas será que eles vão ouvir? Vão, eles vão ouvir. Muitas pessoas vão ouvir. Porque aquele que ouvir e abrir o seu coração, Jesus entra. Jesus só vai entrar no coração de alguém, na vida de alguém, se este alguém permitir. A palavra de Deus está sendo proclamada. A palavra de Deus está sendo falada todos os dias. De segunda a domingo, Deus tem colocado no meu coração uma palavra. E o meu desejo é que a palavra encontre guarida no seu coração, para que você possa refletir nessa afirmação que Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para mim ser salvo, eu preciso ouvir, eu preciso crer e preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então nós precisamos meditar nesta carta que Paulo escreve aos Romanos, para depois não dizer assim: eu só não acreditei em Jesus Cristo porque não teve alguém que falasse dele para mim. E você está sendo abençoado, porque todos os dias você tem escutado a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de você, que também leva a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que escutam essa mensagem e levam essa mensagem para outra pessoa, tem compartilhado. E você que já tem levado a palavra de Deus há muito tempo, né? Não desista dos seus. Continue levando a palavra de Deus, porque um dia
O Espírito Santo é quem vai falar o coração daqueles que está sempre ouvindo, se alegrando e se abençoando com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de um dia dizer assim: eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, porque eu já tenho escutado a palavra de Deus, eu tenho sido abençoado, eu tenho refletido que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Então a decisão é de cada um, é individual e é intransferível. Você não pode aceitar Jesus e transferir para alguém. Eu não posso aceitar Jesus e dizer: pronto, a minha família está salva porque eu já aceitei Jesus. Mas é através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. É através da palavra de Deus que a nossa fé vai aumentar e nós vamos invocar o nome do Senhor para ser salvo. É isso que Paulo diz, Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem que vem ao encontro ao seu coração. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.